Na quinta-feira, dia 1º, ele vai ser das 6 da manhã às 18 horas. Das 6 às 18. Então eu já quero que você coloque aí na sua agenda essa data do dia 1º. O jejum começa da hora que vamos dormir e nós iremos atravessar até às 18 horas. Eu vou entrar ao vivo 6 horas da manhã e a live ela vai ficar ao vivo até às 18 horas. E nesse período, até quarta-feira, Deus vai nos dar o tema do jejum. Então, você que não fez ainda nenhum propósito conosco, comece esse jejum, que eu tenho certeza que Deus vai marcar a sua vida, Deus vai marcar a sua família, Deus vai marcar os seus sonhos, seu ministério, é debaixo de jejum e oração. Oração e jejum e palavra, oração e jejum. E assim nós vamos rompendo até a Nova Jerusalém. Então é do dia 1º ao dia 7. Amém? Irmãos, a gente está vendo aí um comportamento, né, mundial assombroso, né, em torno do Estado de Israel e em torno dos judeus. Essa semana, o primeiro dia é quarta. Quarta-feira será o primeiro dia do jejum, que nós vamos começar meia-noite. Aí, se você não conseguir ficar até às 18 horas, irmãos, vê até onde você pode e faz. Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Então, você sabe como é que o seu organismo trabalha, mas não saia, né, da live do jejum na quarta-feira sem a sua bênção. Irmãos, é muito sério o que está acontecendo no mundo agora. Nessa semana eu vi em Paris, uma jovem foi pega por muçulmanos, foi abusada e foi solta. Aí eu acho que foi na Alemanha também, teve um esfaqueamento, né? Uma jovem judia foi esfaqueada. Aí teve a mobilização nas universidades americana contra o Estado de Israel e contra o governo americano dar dinheiro para Taiwan, para a Ucrânia e para Israel. Né? O governo americano deu 90 bilhões de dólares para armar e preparar Israel, Taiwan e Ucrânia contra o Ocidente e contra o Oriente. E o que eu acho interessante, que eu bati nessa tecla essa semana, e eu volto a falar hoje, né, que tem pessoas que só assistem a live no domingo à noite, que é muito preocupante, irmãos, o que está acontecendo. Por quê? Porque se jovens americanos estão contra, os jovens americanos estão contra o governo dos Estados Unidos apoiarem Taiwan, Ucrânia e Israel, significa que os jovens americanos estão apoiando a China contra Taiwan, a Rússia contra a Ucrânia e os muçulmanos, o Hezbollah, o Hamas contra Israel. Olha só o que está acontecendo com segundo eles dizem, né, a nação mais democrata e mais nacionalista do mundo. E aqui no Brasil não está fora disso, não. Deus abençoe, irmã Janiele. O Brasil não está fora dessa questão.
E olha o que aconteceu em Londres, irmãos, que existe um monumento, o Memorial do Holocausto. O Memorial do Holocausto é o memorial que lembra a morte de 6 milhões de judeus. E como teve uma marcha, né, anti-Israel a favor da Palestina, foi mandado cobrir o memorial do Holocausto em Londres. E isso é muito perigoso, irmãos. Como também judeus foram expulsos de universidade dos Estados Unidos essa semana. Então o mundo está sendo aclamado a amar a Palestina e está sendo programado para odiar Israel. E se levantar contra Israel, irmãos, por mais que existe o movimento sinoísta por trás disso, que existe o movimento sinoísta por trás disso, mas Israel ainda é o epicentro profético. E aí, olha o que eles fizeram. Olha aí o monumento em Londres. Está aqui a imagem, né, do X lá. Olha aí como é que ficou o monumento do Holocausto. Colocaram uma lona azul porque a marcha contra Israel iria passar na frente. E aí é um mundo. Aí você vê como está sendo utilizadas as universidades e as escolas, né? Teve aqui no Brasil, teve alunos que colocaram na Universidade Federal que são contra a greve, e é para os professores engolir o choro e fazer o L. Aí eles falam de democracia, de liberdade, aí a mídia e os professores acabaram com os alunos que colocaram essa faixa. Mas, irmãos, é uma vergonha, né? O pastor Jefferson Pezinho esses dias mandou uma imagem para mim de universidades no Rio Grande do Sul. Eu já vi universidades em São Paulo, Rio de Janeiro, que é horrível as postagens, as pichações, os cartazes que são pendurados. Irmãos, para quem tem filho nesses ambientes, é tenebroso, é assombroso. Por quê? Porque é militância. Eles estão transformando os jovens em militância. Irmãos, existe um poder tremendo na influência dos professores sobre os nossos filhos. Existe uma influência. Eu falei com vocês, é o meu filho Pedro, de 12 anos, acho que foi ano retrasado, chegou em casa dizendo que ia ser vegetariano. Irmãos, ele teve poucas aulas com a professora dele, que é vegetariana, e ele chegou em casa determinado: eu vou ser vegetariano. Ele falou: não vou ser vegano, eu vou ser vegetariano. Eu falei: você não vai mais comer picanha, não vai mais comer carne? Você tem certeza disso? Ele falou: tenho. Graças a Deus ele não conseguiu. Ele está comendo carne até agora. Irmãos, presta atenção. É uma influência tremenda. Imagine, você tá com o teu filho durante anos. Os meus filhos, né, estão lá comigo há 10 anos, convivendo comigo, comendo comigo na mesa. Entra uma professora vegetariana dar aula para ele, e em poucas aulas o meu filho chega em casa querendo ser vegetariano. Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer comigo? A influência dos professores. Irmãos, quanto tempo você fica com teu filho estudando? Quanto tempo você fica com teus filhos conversando e brincando? Tem professores que em uma semana de aula ele fica mais tempo de qualidade com o seu filho do que você.
Sim ou não? Se você estuda e trabalha, se você quase não tem tempo para ficar com o seu filho, aí o professor tem professor que dá duas matérias de uma vez só na semana. Então, veja bem, eles têm uma influência gigantesca. Gigantesca. Eles ficam. E aí que vem a preocupação, porque é sério, né? Olha o que o pastor Cássio está dizendo. Muitas das vezes o professor do teu filho fica mais tempo com o teu filho do que você. E vocês vão ver que agora, por causa das Olimpíadas, né? Na live de sexta-feira eu falei sobre isso. Na sexta-feira eu falei sobre isso. Que nas Olimpíadas eles vão colocar o cardápio vegano e vegetariano e vão inibir o povo de comer carne para não gerar gás carbônico. Então, olha a agenda que nós estamos caminhando da ignorância, da burrice. E aí o professor vai para a sala de aula e começa a falar essas coisas que judeu é o demônio, judeu não é pessoa de bem, que judeu fez isso, que judeu fez aquilo, que judeu, que foi o que fez Hitler matar 6 milhões de judeus, foi os judeus que crucificaram Jesus, os movimentos sinoístas, as elites globais e tal, e começa a falar mal de judeu. A questão do. E aí fala da miséria palestina. Os judeus estão dizendo. Olha só o que eu vou mostrar aqui, ó. Olha o que eu vou mostrar para vocês aqui. Os judeus estão dizendo que está morrendo uma criança. Lá na Palestina, ó, as agências da ONU usam estatística falsa de que uma criança em Gaza é morta a cada 10 minutos. Quem age enganosamente não morará em minha casa. Aquele que fala mentira não estará diante dos meus olhos, né? Então, olha aqui, as agências da ONU citam regularmente estatística do Hamas sem notar que os números provêm de uma organização terrorista, embora sejam inconsistentes nas estatísticas que utilizam. Segundo o Hamas, já morreu 15 mil crianças na faixa de Gaza. Mentira! Mentira! Então, o que acontece, irmãos? Eles fazem. Quem é que faz a estatística? É o Hamas. Então, olha aqui, ó. Uma criança é morta a cada 10 minutos na faixa de Gaza. O número deplorável de crianças também ficou ferida em meio a um ataque intenso e muitas vezes indiscriminado. Escreveu a Agência de Assistência Abras da ONU, o Grupo Global de Ajuda e Serviços Sociais, exclusivo para a Palestina nas redes sociais no sábado. Um cessar-fogo imediato é a última esperança que resta, acrescentou. Então, não está claro como a agência calcula esse número, o que significa que cerca de 28 mil crianças foram mortas. 28, eu disse 15, ó, desde o dia 7 de outubro, o número que nem mesmo o Hamas afirmou. É mentira, irmãos. É mentira. E aí, eles estão colocando a culpa em quem? Em quem que eles estão colocando a culpa da morte dessas crianças? Alguém sabe aqui? Quem é que os professores estão dizendo que está matando essas crianças? Eles estão dizendo que quem está matando essas crianças, são os judeus. Então, automaticamente, existe uma comoção no mundo a favor da Palestina e contra Israel. Vocês estão entendendo? Então, existe uma comoção no mundo. A mesma coisa aconteceu no Holocausto.
6 milhões de judeus morreram e eles colocaram a culpa da morte desses judeus, né, no nazismo, e há uma comoção no mundo para o surgimento do Estado de Israel. E agora, eles estão fazendo o mundo se comover a favor da Palestina para que surja o Estado palestino, se esquecendo de todo o terrorismo que foi praticado e é praticado naquela região. Naquela região. Então, é só Deus para ter misericórdia. Irmãos, eu queria saber se está calor aí aonde você mora.